Salve, gente! Hoje vamos estar aqui tratando de um dos mais impressionantes símbolos do território paranaense. Símbolo natural, cultural, algo realmente extraordinário em sua magnitude toda. Pois bem, vamos falar das Cataratas do Iguaçu. O Rio Iguaçu é um afluente do Rio Paraná. Isso quer dizer que suas águas desembocam no Rio Paraná, que é então o rio principal desta bacia hidrográfica, dessa grande bacia hidrográfica, denominada de Bacia do Rio Paraná, e que, no entanto, quando se acrescenta a ele, né, outros dois importantes rios que também se encontram, né, se juntam ao Rio Paraná, que são, na verdade, o Rio Paraguai e o Rio Uruguai. Então nós vamos transformar, ou vamos denominar, né, passar a chamar de Bacia Platina. O Rio Paraguai encontra o Rio Paraná já fora do território brasileiro, já na divisa entre o Paraguai e a Argentina. Algumas centenas, não muitas, centenas de quilômetros após o Rio Paraná deixar o território brasileiro, vamos dizer assim, ali na tríplice fronteira entre Brasil, Paraguai e Uruguai. Entre Brasil, Paraguai e Argentina. Opa! E o Rio Uruguai, por sua vez, ele encontra com o Rio Paraná já no estuário, né? Já na desembocadura do Rio Paraná. Ali naquela boca, né? Naquela grande saída situada entre a Argentina e o Uruguai. De um lado nós temos ali, na margem esquerda, nós temos a colônia de Sacramento e um pouco mais adiante Montevidéu, e na margem direita, no outro lado, portanto, a capital argentina, né, Buenos Aires. Então, a Bacia Platina como um todo, e aí voltando ao nosso tema, o Rio Iguaçu é constituinte desta bacia. Bem, em relação ao Rio Iguaçu, um fato bastante interessante é que é um rio que, basicamente, se você percorrer o seu curso, né, desde a sua nascente à sua foz, você vai atravessar quase todo o Paraná de leste a oeste. Quase toda a extensão paranaense. Por quê? Porque a nascente do rio Iguaçu se dá na Serra do Mar, né? A Serra do Mar, que é o degrau tectônico, né, formado pelo processo de falhamentos há cerca aí de 110, 120 milhões de anos, durante aquele processo de separação de Brasil e África. Essa formação em degraus, em desníveis, em escadaria da Serra do Mar vai tomando sua constituição próxima da atual. E é exatamente na encosta ocidental, ou seja, na face oeste, né, de algumas das formações serranas que constituem a Serra do Mar, que começam a brotar as águas que, ao se juntar, constituem o Rio Iguaçu. Isso, na prática, ocorre nos municípios de Piraquara, São José dos Pinhais, Quatro Barras, né? E então o encontro destes formadores, desses afluentes de cabeceira do rio Iguaçu, e vamos dar nome a alguns deles, é o caso do rio Piraquara, do rio Iraí, né? Do próprio Miringuava, embora o Miringuava ele se junta um pouco mais já quando o Rio Iguaçu já começou a percorrer o Planalto Curitibano, né, o primeiro Planalto, mas enfim, é um dos primeiros afluentes a compor. E tantos outros, né, que descem pelo município curitibano, entre eles o Rio Belém, que é o rio mais urbano, ou mais do próprio município de Curitiba, nascendo e desembocando dentro dele, desembocando no Iguaçu, né?
Estes são, então, os formadores do Rio Iguaçu, na altura da encosta ocidental da Serra do Mar, e que então descem pelo primeiro planalto, Planalto de Curitiba. Ao longo do tempo, e isto lá se vão milhares de anos, houve uma deposição sucessiva de sedimentos transportados pelo Iguaçu, né, e depositados em suas margens, coisa que você vai compreender percebendo o terreno plano de parte dos bairros da região sul de Curitiba e também de parte dos municípios vizinhos a sudeste e sul e sudoeste de Curitiba, como é o caso de São José dos Pinhais, Fazenda Rio Grande e Araucária. Nos bairros curitibanos, por exemplo, do Ganchinho, de parte do bairro do Uberaba, do Boqueirão, né? Canal Belém, né? Enfim, nós temos ali Umbará, né? Parte dos depósitos aluviais, que a gente chama, né? Material que é transportado pelas águas dos rios, que formaram aquela planície, né? Super, geologicamente a gente fala que são recentes, apenas alguns milhares de anos, que formam a planície do Rio Iguaçu no primeiro Planalto Paranense. Aí ele vai seguir sua viagem e transpor a escarpa devoniana, esse degrau formado pela diferença de processos erosivos, né, desgaste de processos erosivos, que acabaram formando então este obstáculo natural, né, um degrau de rochas, principalmente areníticas, né, rochas sedimentares, que faz a transposição do primeiro para o segundo planalto. Ora, tal transposição entre o primeiro e o segundo planalto se dá com alguns rios, e o Iguaçu é um deles. Né? O outro exemplo clássico é o rio Iapó, né? Que tem suas nascentes no município de Castro e desemboca daí no rio Tibagi, ali na altura do município de Tibagi, no segundo planalto. Esses rios, ou eles rompem a parede, né, da escarpa devoniana, através, portanto, de canyons, que são exatamente esses vales encaixados, encaixotados, né, espremidos entre paredes rochosas. É o caso do cânion do rio Iapó, conhecidíssimo aqui no Paraná como cânion do Guartelá. Ou ele passa para o segundo planalto num grande boqueirão, né, numa grande abertura mais ampla, que é o resultado de um processo já de mais tempo de desgaste erosivo, onde você já não tem mais, basicamente, os vestígios, né, da escarpa nesta região. Então, o Rio Iguaçu, quando ele passa do primeiro para o segundo planalto, a escarpa de Voião está recuada, né? Ela está distante do atual curso do Rio Iguaçu. Então é uma área que já foi bastante erodida ali onde o primeiro e o segundo planalto quase se confundem na sua topografia. E por ali então o Iguaçu desce célere, né? Veja, ele já passou desde a sua nascente, vamos relembrar ali em Piraquara, por exemplo, já passou entre os limites de Curitiba com São José dos Pinhais, Fazenda Rio Grande, Araucária, já começa a passar, já passou então por Lapa, né, São Mateus do Sul, e está no segundo planalto, indo em direção para o sudoeste aproximadamente, sul, sudoeste, e vai chegar à divisa com o estado catarinense. Então esta região já é na metade do curso do Rio Iguaçu. Então vamos conversar o seguinte aqui. Todo rio, aí não importa a extensão dele, pode ser um rio pequeno de 5 quilômetros, um córrego, né? Da na sua nascente a foz, ou um Amazonas, com seus 6.700 quilômetros aproximadamente, das nascentes nos Andes, a foz, no Marajó, né? Não importa o tamanho do rio, nós podemos dividi-lo em três segmentos, que nós chamamos de três cursos do rio. O alto curso, curso superior, o médio curso, curso médio, e o baixo curso, curso inferior do rio. No caso do Iguaçu, o alto curso, o Alto Iguaçu, é desde suas nascentes, Piraquara, São José dos Pinhais,
Colombo, Quatro Barras, onde estão os formadores do Iguaçu, né? Até aproximadamente já no segundo planalto, na metade do segundo planalto aproximadamente, onde terminaria o primeiro terço, onde os 1.000 e tantos quilômetros de extensão do curso do Rio Iguaçu, divididos por 3, terminaria por ali o primeiro dos 3 terços do rio. Aí vem então o médio Rio Iguaçu. E o médio Iguaçu se dá nessas proximidades, então, entre São Mateus do Sul e União da Vitória, que é um município vizinho e tem lá a sua cidade gêmea, como a gente chama, na continuidade da sua malha urbana, mas em território do estado vizinho de Santa Catarina, que é Porto União. Bom, o Médio Iguaçu segue pelo segundo planalto, num trecho outrora marcado por vários saltos e cuja força, cujo potencial hidráulico, né, favoreceu o desenvolvimento de algumas das principais usinas hidrelétricas do estado, da Companhia de Energia Elétrica do Estado, e que são denominadas até lembram no seu nome, algumas delas, as tais cachoeiras, os saltos, quedas d'água, que outrora ali representavam as diferenças de nível, a descida dos degraus do relevo percorridas aí pelo Rio Iguaçu. Então é o Salto Osório, é o Salto Santiago, né? Temos ali Salto Caxias, né? Então, enfim, Foz do Areia, onde o Rio do Areia, Rio Areia desemboca no Iguaçu, são algumas das hidrelétricas situadas aí, né, com suas barragens represadas e pelo represamento das quedas d'água, ou se foram totalmente afogadas, digamos assim, ou delas restaram muito pouco da sua estrutura original. Não? E aí nós vamos entrar na passagem para o terceiro planalto. A travessia do segundo para o terceiro planalto é a mesma história aventureira, né, da travessia do primeiro para o segundo. Ou seja, temos mais uma escarpa. Desta vez, a escarpa Triássico-Jurássica. Tal como a escarpa Devoniana, que separa o primeiro do segundo planalto, a Triássico-Jurássica, que separa o segundo planalto do terceiro, planalto paranaense, ela tem essas denominações, tanto uma como a outra, que derivam dos períodos geológicos da tabela do tempo geológico, em que a formação rochosa, né, no caso da escarpa devoniana, principalmente arenítica, e no caso da escarpa Triássico-Jurássica, que agora a gente está tratando aqui do Rio Iguaçu, ingressando, atravessando essa barreira, a estrutura dela é basáltica, é uma rocha magmática, formada por derrames de magma, derrames vulcânicos. Né? Então, a formação desta rocha no passado geológico, o tempo da sua formação, é que define essa denominação. O Triássico, o Jurássico e o Cretáceo foram os 3 períodos da Era Mesozoica caracterizados por grandes, longos derrames de magma, entre outros fenômenos naturais. E disso resultou uma constituição em quase a totalidade do terceiro planalto paranaense de, de termos a formação de subsolo basáltico, né? E de um solo de coloração vermelha. Bem aqui. Bem, aqui nós temos o mapa, eu devia ter apresentado antes aqui, mas vamos lá. Em que a gente tem, então, a representação de relevo do mapa do Paraná. Né? Então, o Rio Iguaçu brotando aqui, né, nas encostas ocidentais da Serra do Mar, atravessa aqui o primeiro planalto, por aqui se dá o boqueirão, né, do Rio Iguaçu ao romper a tal escarpa devoniana. Romper é modo de dizer, porque atualmente a escarpa, ela, desculpe, ela não se encontra mais os testemunhos rochosos como a gente encontra em outros pontos que separam o primeiro do segundo planalto, né? Serra do Purunã, a Serrinha, a Serra das Furnas,
né? Tudo isso, ou ali na região de Jaguariaíva, ali ela está mais notória, né, a escarpa. Onde o Rio Iguaçu cruza do primeiro para o segundo planalto, a escarpa praticamente foi arrasada, né, em termos de retirada de materiais. E aí nós vamos entrar nesse amarelo aqui, que é o segundo Planalto Paranaense, tal do curso médio do Iguaçu, e agora a gente estava começando a tratar aqui da transposição da tal da escarpa Triássico-Jurássica, que é o degrau vulcânico, né, de rochas magmáticas extrusivas, basálticas, portanto, que caracterizam o terceiro planalto em verde e que ah, faz a sequência, é por onde segue o Rio Iguaçu, já rumo ao seu curso inferior, o tal do Baixo Iguaçu. Se no curso médio a gente dizia que ali já se encontravam algumas das principais hidrelétricas, que constituem aí a, algumas das principais usinas da Companhia de Energia Elétrica Paranaense, do Estado paranaense, isso continua, prossegue dentro do terceiro planalto, né? Mas algumas barragens são encontradas, então esse trecho todo do médio e parte do Baixo Iguaçu é caracterizado por uma barragem atrás da outra, seguem basicamente emendadas. Num sobrevoo, né, entre Curitiba e Foz do Iguaçu, por exemplo, em que o trajeto se dá sobre o Rio Iguaçu, em grande parte da rota, né, aérea, se visualiza o Rio Iguaçu com uma largura fora do normal. Mas essa largura fora do normal é exatamente em função dos represamentos, né? Das diversas represas. Citei ali Foz do Areia, Salto Santiago, Salto Osório, Salto Caxias, como alguns desses exemplos aí. E o Rio Iguaçu vai percorrendo, erodindo as estruturas basálticas já, né, no seu curso inferior, passando por aquelas, uh, já por aquele solo de cor avermelhada, derivada da decomposição do basalto pelo processo de intemperismo, né, através das ações climáticas, principalmente, né, chuva, né, o vento, as variações de temperatura e a própria ação dos rios, né? E aí vai formando então esse solo que é o terra roxa, né? Oficialmente, popularmente chamado terra roxa, lato solo, né? Grande profundidade e grande fertilidade. Pois bem, o Rio Iguaçu vai atravessando então essa terra vermelha e agora que a gente vai estar mostrando aqui já bem próximo já do seu final, próximo da sua foz, portanto bem dentro do curso inferior, no Baixo Iguaçu, chegamos ao que é a fronteira, a divisa internacional entre Brasil e Argentina, entre o estado do Paraná no Brasil e a província de Misiones na Argentina, cujo nome é derivado das missões jesuíticas, das reduções, dos aldeamentos jesuíticos do final do século XVI, começo do século XVII, e que estiveram também, né, como um território, esta área tanto do Paraguai, Argentina, como do território atualmente paranaense, formando então as missões do Guairá. Isso dá um tema à parte maravilhoso para ser tratado da história, da ocupação, do processo de povoamento e de verdadeiros conflitos territoriais, étnicos, né, culturais, né, com pinceladas religiosas, né, de geopolítica da época, do mercantilismo, né, e do processo do início da colonização na América Latina, que é um tema maravilhoso para a gente tratar num outro momento. E o Rio Iguaçu então vai passando por ali. E é nessa passagem fronteiriça entre Brasil e Argentina, aproximadamente a uns 20 quilômetros da foz, onde finalmente o Rio Iguaçu se entrega ao Rio Paraná. Então, um pouco antes disso, uns 20 quilômetros anterior, antes, né, a montante, a gente diz, né, subindo o rio a partir da foz, é que vamos encontrar as belíssimas cataratas do Iguaçu. Então ali vamos ter as cataratas do Iguaçu, parte delas ocorrendo, caindo, né, a partir da margem direita, a partir e outras tantas a partir da margem esquerda, sendo que a divisa territorial Brasil-Argentina é no meio do curso do rio. Por isso, as Cataratas do Iguaçu são uma atração turística binacional, internacional, brasileira e argentina.
O Parque Nacional do Iguaçu, no Brasil, se acrescenta territorialmente, né, compõe uma única área, né, vamos dizer assim, em termos de ecossistemas, né, que é que com o Parque Nacional del Iguaçu, né, no lado argentino. E essa área que preserva a floresta tropical, subtropical, uma floresta de transição da tropicalidade e subtropicalidade, muito rica, né, em espécies, biodiversidade, portanto, gigantesca, tanto na flora como na fauna, ela acompanha o curso do Rio Iguaçu, ele dá atribui mais outra fantástica beleza às já maravilhoso fascínio das águas. Né? Então, a presença da floresta junto acrescenta algo único na questão do Rio Iguaçu e das suas cataratas. Passando das cataratas, após os seus saltos, né, dos 40, 50 metros de cada um dos patamares, né, que formam as cataratas, as quedas d'água, lembrando que cada um desses patamares ou degraus são exatamente as derrames de basalto, os derrames de magma, né, que, que, que existiram durante durante o rio, durante os derrames de magma que ocorreram na era Mesozoica, nos períodos Triássico e Jurássico. Né? Então, vamos dar uma olhadinha numa cena. Bem, eu aqui não consegui localizar aquela cena inicial das cataratas do Iguaçu. Eu queria mostrar então os desníveis, né? Por onde as águas caem, né? Formando as belas cachoeiras diversas, inúmeras cachoeiras, inúmeros saltos do Rio Iguaçu. Cada um daqueles degraus que constituem, enfim, as cataratas, representando então tempos diferentes. O mais baixo é o mais antigo, mais próximo da superfície, menos antigo, dos derrames sucessivos de magma, que foi um dos três maiores da história da Terra, né? Daquilo que ficou registrado na longa história geológica do planeta Terra. O derrame de magma que se deu na região das Cataratas do Iguaçu é parte do grande derrame de magma que vem desde Goiás, desde o sul de Goiás até o norte da Argentina, passando aí pelo centro-sul do Brasil, portanto, parte da Bolívia, parte do Paraguai, né? E parte do território argentino. Esse derrame aí é comparável aos grandes derrames de magma que se deram na Índia, Planalto Indiano, lá na Península do Industão, e em grande parte também da Sibéria, na Rússia Oriental. Bem, passado as cataratas, o Rio Iguaçu, veloz, né, após ter pego o embalo nas cataratas, o Iguaçu vai chegando à sua foz, então se entregando como um afluente da margem esquerda do grande rio Paraná, rio esse que dá nome ao nosso estado e cujo nome, na sua origem etimológica, Tupi-Guarani, é exatamente a grande área de água, né? Um grande rio, uma grande formação, enfim, aquática, né? Pois bem, fizemos então aqui todo um percurso do Rio Iguaçu, da sua nascente à sua foz. Grande abraço a todos e até o próximo tema a ser explorado nesses momentos geográficos.